Meu nome é Francesca Rossi, e passei a maior parte da minha vida adulta atrás de um balcão, testemunhando a verdade se desvendar por entre um emaranhado de mentiras. Você pensaria que, a esta altura, eu estaria imune à crueldade, mas nada te endurece como aquela que vem disfarçada em um vestido de seda e no sorriso de uma irmã. A festa de noivado era magnífica. Taças de cristal tilintavam sob lustres suaves, e a música suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente. A família do noivo dela estava por toda parte, dentes perfeitos, postura impecável, uma ignorância perfeita. E então, havia eu, a irmã mais velha que ninguém se importava em apresentar devidamente, aquela a quem chamavam de quieta, como se fosse um insulto. Cheguei na hora, vestida em um preto discreto, como sempre faço no tribunal. Enquanto eu cruzava o salão em direção à mesa de champanhe, minha irmã me encarou, inclinou a cabeça ligeiramente e sorriu. Não era o tipo de sorriso que acolhe, mas o que diz: você não deveria estar aqui. Ela se inclinou para as amigas, sussurrou algo por trás da mão, e todas se viraram para me olhar, curiosas, divertidas, desdenhosas. Não me abalei. Já ouvi assassinos tentarem encantar um júri, e já vi famílias desmoronarem sob o peso de uma decisão ruim. Mas naquela noite, sob o brilho suave dos lustres e do julgamento, percebi algo mais: as piores traições não vêm de estranhos. Elas vêm das pessoas que sabem exatamente onde mirar. Muitas vezes, as pessoas presumem que o silêncio significa fraqueza, que se você não revida, é porque não tem força. Mas a verdade é que alguns de nós aprendemos cedo que ser invisível era mais seguro, mais limpo, mais fácil de sobreviver. Crescer com a Emma significou aprender a me encolher. Ela era brilhante, a charmosa, a que sabia inclinar a cabeça do jeito certo para conseguir o que queria. Nossos pais a adoravam como se fosse feita de porcelana e ouro. Sua irmã tem um jeito tão especial com as pessoas, eles diziam, geralmente depois que ela escapava de alguma encrenca com uma mentirinha rápida ou um beicinho perfeito. Enquanto isso, eu era silenciosa, a séria, a criança intensa demais que lia nos cantos e corrigia os professores. Quando estávamos no ensino médio, Emma já havia decidido que eu era entediante. Ela dava festas para as quais eu não era convidada, dizia às pessoas que eu havia sido adotada da biblioteca e zombava do meu jeito de vestir à mesa de jantar. Nossos pais riam junto. Francesca simplesmente não sabe se soltar, mamãe gargalhava. Papai nunca tirava os olhos do prato. Ninguém nunca me perguntou o que eu queria ser. Ninguém se importava para onde eu ia depois da escola, desde que eu não causasse problemas. Então, eu não causei. Estudei. Desapareci em livros didáticos e jurisprudências. Aprendi a desmontar argumentos sem levantar a voz. Enquanto Emma corria atrás de meninos da faculdade e estragava seu diploma de comunicação, eu me formei cedo e entrei na faculdade de Direito sem um único aplauso em casa. Quando a carta de aceitação chegou, Emma revirou os olhos e disse: então você vai ser uma daquelas mulheres de tribunal sem vida, hein? Não a respondi. Eu não precisava. Após a formatura, me mudei para o outro lado do estado. Trabalhei como assessora para um juiz federal, processei casos de crimes de colarinho branco até que meu nome começou a ter algum peso na comunidade jurídica. Fui nomeada para o Banco dos Réus aos 38 anos, a mais jovem no meu distrito na época. Os jornais escreveram sobre isso. Meu nome estava na primeira página da seção metropolitana, logo abaixo de uma foto minha em frente ao tribunal, com a toga na mão. Enviei uma cópia para meus pais. Ninguém ligou. O silêncio deles não era chocante. A essa altura, eu havia aprendido a diferença entre distância e paz. Não doía mais como antes. Eu tinha meu tribunal, minhas câmaras, minha vida. Eu usava meu título como uma armadura e minha voz para cortar o absurdo de mentirosos e pequenas queixas. No tribunal, as pessoas me ouviam. Na minha família, eu ainda era apenas a irmã mais velha. Só vi Emma algumas vezes depois disso, casamentos, aniversários, o feriado ocasional em que mamãe nos implorava para fingir que ainda éramos próximas. Ela aparecia com paetês e saltos, sempre com uma nova história sobre como sua vida social era exaustiva.
Eu me sentava na ponta da mesa, observando-a atuar, me perguntando como alguém poderia ser tão barulhenta e ainda assim não dizer nada que importasse. Não nos falávamos há mais de um ano quando recebi o convite. Era um envelope branco brilhante com borda rosé gold, perfumado, claro, com algum perfume floral enjoativo. Dentro, um cartão que dizia: junte-se a nós para celebrar o noivado de Emma Ross e Joseph King. Não havia menção a mim no convite, nenhum mais um convidado, nem mesmo um bilhete escrito à mão. Depois veio a mensagem de texto: Oi, mana, só para sua informação, não sinta que precisa vir se estiver ocupada. A família do Joseph é meio importante. Tente não usar nada muito sério, ok? XXXC. Muito sério. Essa frase ficou comigo por dias. Ela não tinha ideia de quão séria eu havia me tornado, quantas vidas eu havia mudado com o toque de um martelo, quantos homens de 1000 ternos haviam me chamado de Vossa Excelência com vozes trêmulas. Emma ainda pensava em mim como a garota de roupas de segunda mão, agarrada a livros e formalidades. Ela não me conhecia de verdade. Mas essa era a questão, eles nunca perguntaram. Então, comprei um vestido simples, preto, elegante, não chamativo, apenas sob medida. Reservei um voo, aluguei um carro, recusei o quarto de hotel que ela ofereceu e fiz meus próprios arranjos. E então, pela primeira vez em uma década, entrei novamente na cova dos leões, sem a menor intenção de me encolher. Eu não estava indo por ela. Eu nem estava indo por eles. Eu estava indo pelo silêncio, aquele que me seguiu por anos e que eu estava finalmente pronta para quebrar. O local era uma propriedade envidraçada no topo de uma colina, com serviço de manobrista. O tipo de lugar que você aluga não porque gosta, mas porque quer que as pessoas saibam que você pode pagar. O nome de Emma estava impresso em dourado na placa de boas-vindas, seguido pelo de Joseph em uma fonte ligeiramente menor, o que já me dizia tudo o que eu precisava saber sobre a dinâmica deles. Cheguei 5 minutos antes. Sempre 5, nunca mais. Observei do carro enquanto os convidados chegavam, abraçando-se, rindo, ajustando abotoaduras caras e vestidos que ainda tinham vincos da embalagem plástica. Emma sempre foi obcecada em parecer de classe alta, mesmo que sua conta bancária dissesse o contrário. Imaginei que ela havia criado uma narrativa charmosa para a família de Joseph, uma em que ela era socialite elegante e sua irmã era rígida demais para ser relevante. E então eu entrei. Não houve anúncio, nenhum suspiro, apenas um olhar da anfitriã que me entregou uma taça de champanhe e disse: bem-vinda. Sua voz era educada, distante, e eu podia dizer que ela não tinha ideia de quem eu era. Perfeito. Lá dentro, o lugar fervilhava. Pessoas com sapatos polidos e sorrisos ensaiados flutuavam de canto a canto, circulando Emma como se ela fosse o sol. Eu fiquei perto do fundo, bebendo em silêncio, observando como todos facilmente entravam em órbita ao redor dela. Ela estava linda, admito, mas beleza e caráter nunca tiveram muito a ver uma com a outra. Avistei nossos pais do outro lado do salão. O cabelo do meu pai estava mais grisalho, mas ele ainda tinha aquela mesma expressão passiva que usava durante a maior parte da nossa infância, presente, mas não envolvido. Minha mãe, por outro lado, estava radiante, usando um vestido jovial e um colar que reconheci como um presente que enviei anos atrás, um que ela nunca havia agradecido. Ela me viu, parou e sorriu com uma confusão educada, como se eu fosse uma conhecida que ela não conseguia identificar. Então se virou para as amigas. Nem uma palavra, nem mesmo um aceno. Encontrei um assento perto de uma mesa de canto, parcialmente protegido por um dos arranjos florais enormes. Era melhor assim. Eles não queriam que eu fosse visível, e eu não queria mais ser vista pelos olhos deles. Então Emma me encontrou. Ela estava em modo anfitriã total, beijos no ar, mãos suaves, risadas falsas. Quando seus olhos pousaram em mim, algo nele se contraiu. Ora, quem resolveu aparecer? Disse ela, a voz escorrendo calor performático. Não tinha certeza se você viria. Não achei que esse tipo de ambiente fosse a sua praia. Geralmente não é, respondi, retribuindo o sorriso com o meu. Mas tive tempo.
Ela gesticulou para o meu vestido com uma sobrancelha erguida. Preto, hein? Escolha ousada para uma festa de noivado. Não me dei ao trabalho de explicar que preto era o que eu usava quando queria ser levada a sério. Eu sabia que era inútil oferecer profundidade a pessoas que só queriam a superfície. Imaginei que alguém precisava equilibrar a paleta, eu disse em vez disso. Ela piscou, claramente insegura se eu estava sendo sarcástica. Então ela se inclinou e baixou a voz. Só tente não deixar as coisas estranhas, ok? A família do Joseph sabe, eles são muito preocupados com as aparências e fazem muitas perguntas. Mantive o olhar dela. Talvez assim eles obtenham respostas verdadeiras, retruquei. Isso foi o suficiente para fazê-la rir alto, teatralmente, antes de descartar a fala como se eu tivesse feito uma piada. Clássica Francesca, sempre tão intensa. Ela se esvaiu antes que eu pudesse responder, já no meio de uma risadinha com alguém de saltos altos demais para andar. Expirei lentamente e tomei um gole da minha bebida. Lá estava de novo aquela palavra, intensa. Uma vida inteira sendo chamada de demais, quando tudo o que eu sempre tentei ser era o suficiente. Joseph se aproximou de mim mais tarde, durante o jantar. Eu estava sozinha à mesa, cutucando um prato de pato defumado que havia esfriado. Ele parecia um político, alto, polido, cauteloso. O tipo de homem que aperta as mãos com as duas palmas e provavelmente pratica empatia no espelho. Francesca, certo? Ele perguntou. A irmã da Emma? Assenti. Essa sou eu. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ela não fala muito sobre você. Não tinha certeza se vocês eram próximas. Inclinei a cabeça. Somos irmãs. Ele riu, incerto do que fazer com isso. Ela disse que você trabalha com direito. Encarei-o, algo assim. Houve um brilho de curiosidade em seus olhos, mas ele desvaneceu. Não perguntou mais nada. Emma provavelmente havia enchido a cabeça dele com alguma versão diluída da minha vida. Talvez paralegal, talvez auxiliar de política, qualquer coisa, menos a verdade. E tudo bem. Algumas verdades são como vereditos, você não os entrega antes que o julgamento termine. O jantar deu lugar aos discursos. As amigas de Emma se levantaram uma a uma, rindo entre brindes cheios de memórias de infância e elogios tão doces que beiravam o xarope. Era o tipo de performance que fazia as pessoas se sentirem importantes por associação, rir nos lugares certos, beber na hora certa, sorrir para a câmera. Emma absorvia a atenção como luz do sol, seu riso flutuando pelo salão com o polimento de alguém acostumada a ser adorada. Eu permaneci sentada no canto mais afastado do salão, parcialmente obscurecida por um arranjo de orquídeas brancas. Eu não estava ali para ser vista. Eles facilitaram. Ao longo da noite, eu havia me tornado uma figura constante, alguém por quem as pessoas passavam sem registrar. Uma mulher solitária de preto na beira de uma festa feita para taças de champanhe em pares e fotos pastel. Algumas pessoas sorriram educadamente. Ninguém perguntou quem eu era, nem mesmo os parentes de Joseph, apesar de Emma ter apresentado metade do salão com histórias exageradas sobre sua conexão com esta pessoa ou aquele primo. Em um momento, ouvi alguém perguntar a Joseph se Emma tinha irmãos. Ele encolheu os ombros. Ela tem, disse ele, tomando um gole da bebida. Mas não são próximas. Nem me abalei. Essa era a história deles, sempre foi. Eu era distante, fria, severa, séria demais. Não importava que Emma não tivesse retornado uma ligação de aniversário em 5 anos, ou que eu tivesse voado pelo estado para a cirurgia da mamãe e me pediram para esperar do lado de fora da sala de recuperação para que Emma tivesse espaço. Deixe-os contar como quisessem. Eu havia vivido o suficiente para saber a diferença entre verdade e narrativa. E então Emma se levantou. Ela bateu na taça com o garfo, todos os olhos se voltaram para ela. O holofote do lustre brilhou em seu vestido de paetês como um sinal de alerta. Ela tomou o centro do palco como se fosse feito para ela. Só quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, disse ela, radiante.
Realmente, me sinto tão sortuda. A multidão sorriu de volta. Alguns já tinham seus telefones levantados, capturando o que eles presumiam ser mais um discurso encantador. Sei que isso pode ser um choque, ela continuou, rindo, mas nem sempre fui tão organizada. Risadas suaves. Joseph sorriu, recostando-se na cadeira, orgulhoso. Na verdade, continuou Emma, crescendo, eu era selvagem. Minha irmã, Francesca, era o oposto. Ela era, digamos, muito rigorosa, muito certinha. Houve uma pausa, o tipo que as pessoas confundem com humildade antes de uma piada. Ela uma vez registrou uma reclamação formal porque eu peguei o suéter dela sem pedir. Eu tinha 13 anos. Gargalhadas irromperam. Eu permaneci imóvel, minha expressão ilegível. Ela sempre foi assim, disse Emma, acenando com a mão de forma desdenhosa. Julgadora, rígida. Honestamente, sou grata por ela ter aparecido hoje à noite. Ela não gosta muito de reuniões de família, ou, sabe, de sorrir. Ela olhou diretamente para mim, manteve o olhar tempo suficiente para que registrasse, então piscou. Meu garfo repousava levemente ao lado do meu prato intocado. Joseph a cutucou. Seja legal, disse ele com um sorriso. Então ele se virou para mim, sorrindo como se fizesse parte de uma piada inofensiva. Mas, sério, ele acrescentou, somos sortudos por ela ter arranjado tempo. Quer dizer, Emma disse, você trabalha em, o que era? Registros do município? Inclinei a cabeça ligeiramente, sem falar. Ou talvez administração, ele acrescentou. De qualquer forma, parece um trabalho de papelada importante. Aí estava. O insulto nem era cruel. Era pior. Era condescendentemente pequeno, uma borracha dita tão casualmente que nem doeu, apenas esclareceu. Emma parecia satisfeita, seu sorriso se esticava como o de um gato, deliciando-se com a suposição de que eu, como sempre, engoliria em silêncio. Limpei a borda do meu copo e encarei Joseph. Sinto muito, eu disse calmamente. Onde você ouviu isso? Ele piscou. Emma disse algo sobre você trabalhar em algum escritório governamental. Não respondi imediatamente. Deixei o momento se esticar, deixei a pressão aumentar onde a confiança deles costumava estar. Não, eu disse, isso não está correto. Emma riu nervosamente. Ah, qual é? Não seja tão dramática. Ela está certa, eu disse, ainda olhando para Joseph. Eu não trabalho em administração de escritório. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu sou juíza, eu disse. O silêncio foi imediato, denso, como se o salão tivesse inalado e não soubesse como exalar. De uma mesa à esquerda, uma voz rompeu. Espere, a juíza Rossi? Cabeças se viraram. Alguém ofegou. Uma mulher mais perto do palco estreitou os olhos. Da decisão mais justa, ela sussurrou. Eu ouvi. E Emma também. Joseph me encarou como se estivesse vendo algo abaixo da superfície de uma pintura, algo que ele não havia percebido que estava ali. Você é juíza? Ele perguntou, mas desta vez não havia sorriso, nem charme. Assenti uma vez. Tribunal Superior, 11º Distrito. A mão dele caiu das costas de Emma. Mas Emma disse que você nunca foi muito longe, que você estava. Não esperei pelo resto. A mulher de verde perto do bar falou de novo, mais alto agora. Ela cuidou do caso Yeshima. Aquela sentença teve cobertura nacional. Mais murmúrios. Telefones escorregaram dos bolsos. Pesquisas no Google foram lançadas sob toalhas de linho. Um homem ajustou a gravata. Uma mulher parecia envergonhada ao perceber que estava rindo momentos antes. E Emma, seu rosto mudou. Não mais confiante, nem zangada, apenas encurralada. Não sabia que ela ainda estava fazendo isso, ela murmurou. Pensei que ela tivesse desistido. Levantei-me então. Não abruptamente, mas lentamente, com propósito.
Dobrei meu guardanapo e o coloquei delicadamente no meu prato. Cada movimento carregava peso agora, não porque eu forçasse, mas porque o peso sempre esteve ali. Eles é que nunca ouviram. Encarei os olhos de Joseph uma última vez. Quando as pessoas não fazem perguntas, eu disse suavemente, não deveriam se surpreender com as respostas. Emma abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para nossos pais, que pareciam tão chocados quanto ela. Os lábios da minha mãe estavam ligeiramente abertos, o meu pai havia empalidecido. Passei por todos eles, pelos sussurros chocados e olhares de lado, e fachadas desmoronando. Sem necessidade de drama, sem teatralidade. Apenas uma gravidade silenciosa. Eu não precisava me explicar. O veredito já havia sido proferido. Não fiquei para a sobremesa. Não havia mais nada a ser dito. Nada mais doce do que o silêncio que deixei para trás. Lá fora, a noite parecia mais fresca, mais limpa. O tipo de silêncio que não exige atenção, apenas existe, firme e real. Caminhei até meu carro sem olhar para trás. Sem aplausos, sem despedidas, apenas o som do cascalho e da liberdade. Meu telefone vibrou uma vez, depois novamente. Uma chamada perdida da minha mãe. 2 mensagens de texto de Emma, você deveria ter me contado. Por que você me envergonharia assim? Como se fatos fossem armas. Como se dizer a verdade quando perguntada fosse um ataque. Não respondi. Eles não haviam perguntado quem eu era por anos. Haviam assumido, projetado, me reduzido à versão que os fazia se sentirem maiores. E quando a verdade veio à tona, eles não sentiram remorso. Sentiram-se expostos. Eu não estava zangada. Não mais. Houve um tempo em que eu daria qualquer coisa para ser reconhecida, para ser convidada para o orgulho deles. Mas em algum ponto, parei de precisar disso. O que construí não exigia a bênção deles. Eu havia conquistado cada centímetro da minha vida sem atalhos, sem aplausos e sem um nome de família puxando cordas. Apenas trabalho, silencioso, consistente, sem glamour. O tipo que tem peso em salas onde eles nunca entraram. Lá dentro, imaginei o burburinho, Emma reescrevendo histórias, Joseph percebendo que sua arrogância tinha limites, meus pais sentados em silêncio, sem saber como processar a filha que nunca se deram ao trabalho de entender. Mas eu não precisava mais da compreensão deles. Eles não deixaram de me ver porque eu era invisível. Eles falharam porque nunca sequer tiveram interesse em me enxergar. E mesmo que nunca dissessem uma palavra sobre isso, nunca admitissem que estavam errados, algo havia mudado. Não porque eu exigi, mas porque a verdade sempre dá um jeito de aparecer. Eu não precisava do holofote. Eu nunca quis o centro do palco. Tudo o que eu sempre quis foi meu lugar no banco e o poder silencioso e duradouro de finalmente ser vista. E, agora, era impossível não me ver. Obrigada por ouvir a história de Francesca. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.